Bom dia, gente, você que está comigo aí hoje, manas e manhãs, nessa manhã do dia 21 de novembro de 2025. É uma emenda de feriado, eu acho que deve ter gente de folga hoje escutando e acompanhando o nosso programa, o que me deixa muito feliz. Ontem foi um feriado importantíssimo para nós, um feriado que é uma conquista, né, que a gente precisou aí durante muito tempo defender a importância desse feriado, e eu acredito que hoje já não precise mais. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial nesse seu programa especial, fazendo aqui o que a gente gosta muito de fazer, que é conversar sobre aqueles assuntos que a mídia mainstream não conversa e não traz para você. Nos trabalhos técnicos, Beto Souza, como sempre, fazendo essa mágica aqui, fazendo tudo acontecer. E hoje eu tenho o prazer, a honra de conversar com a professora de História da África, Patrícia Teixeira Santos. E a gente vai falar sobre um dos temas mais dolorosos para a humanidade, que, entretanto, pouco se menciona, tanto na mídia quanto na internet. Então, a gente quer furar de todas as formas essa bolha de desinformação e trazer quem? O Sudão para a pauta, né? A gente só combate o que conhece. Isso parece óbvio, mas tem que ser dito. Patrícia Teixeira Santos é professora associada de História da África na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Pesquisadora colaboradora do Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto, em Portugal, do Laboratório As Áfricas no Mundo, LAM, do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Bordeaux, na França, e do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi, Índia. Se eu esqueci alguma coisa, agora ela vai complementar. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia. Então, bom dia, uma alegria estar com todas e todos aqui, todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse programa, uma oportunidade que eu agradeço, poder falar de África, falar da situação do Sudão e do Sudão do Sul, que no passado era um único grande país e que já foi o maior país da África até 2010. Uma região que é o coração da África, uma região de alta circulação de pessoas, de histórias, de cultura, de uma relação com o Egito muito antiga, plurissecular, anterior ao período faraônico, uma história de sociedades que atravessa o tempo com um patrimônio cultural e um patrimônio histórico da humanidade fabuloso, né? O Sudão tem túmulos e tem pirâmides de faraós que eram dessa região, que tinham parentes nessa região. Era também uma região de refúgio em conflitos políticos. Tem uma história forte de um cristianismo africano do antigo reino da Núbia. Uma região belíssima que vive hoje a pior guerra do mundo, com o maior número de vítimas, com o maior número de pessoas deslocadas e que passa ao largo. Então, estar aqui com vocês hoje, poder comunicar sobre isso, depois do Dia da Consciência Negra, é fundamental. Obrigada. Agradeço demais também a maneira que nós temos de lutar por essas pessoas, né? Cada dia que passa, a gente fica mais estarrecido com tudo que está acontecendo lá. E como a gente sabe que a maioria nem sonha, nem imagina tudo que está se passando pelo Sudão, eu vou pedir para você contar para nós as raízes desse conflito, que hoje estão numa fase aguda, né? Mas que não é de hoje, já tem um tempo que isso está acontecendo, né? E aí, professora, eu vou pedir para você falar um pouco com a nossa audiência, porque nós aqui no Brasil, a gente sempre passou um pouco por essa questão dos nossos recursos naturais serem alvo do capital, né? A gente sempre passou por isso, a gente está vendo isso com muita intensidade, talvez a internet esteja trazendo isso em tempo real para nós, a gente está vendo o que a Venezuela está passando, a gente, assim, só para citar exemplos mais próximos, Gaza, né? A gente vê que a motivação para grandes conflitos, conflitos
colonialistas passam pelo capital. No caso do Sudão, professora, é assim, dar um panorama assim para a gente. Tem essa questão do capital Sem nessa questão dúvida. do Sudão? Sem dúvida. Então, eu estava falando para vocês, né, dessa história dessa região imensa no coração da África, na África Oriental, nessa região que, se vocês olharem o mapa da África, tem como se fosse um chifrezinho em relação ao Mar Vermelho e ao sul da Península Arábica. Essa região é uma região riquíssima de minérios de grande importância, de urânio, de ouro nessa região. E, infelizmente, assim, a história colonial dessa parte da África foi de muita luta, de muita resistência. Inclusive, eu fiz meu doutorado sobre a história dessa região, que fez o maior movimento de resistência contra o colonialismo, um movimento que durou 17 anos e que se chama a Revolta Mardista ou Mardia. Foi uma revolta que uniu povos muito diferentes, os povos árabes, que ficam mais ao norte, no Sudão do Norte, e os povos do Vale do Nilo, né? A imensa diversidade dos povos do Vale do Nilo, e povos que eram dos cultos ancestrais, povos muçulmanos, como os árabes do norte, cristãos também, que há cristãos árabes, judeus também no norte do Sudão. Então, assim, é uma pluralidade religiosa, cultural e política gigantesca, e essa região ela vai passar por uma fortíssima interferência imperialista da França e da Inglaterra, como a gente vê acontecer na África hoje, né? Interesses de empresas ainda desses países da Europa Ocidental que têm um passado lá com a escravidão, no século XVI, final do século XVI até o XIX, que tem um período lá, que tem um passado horroroso também com a questão do colonialismo, da colonização da África, da exploração da África no século XIX, que eu estou falando agora, e que tem agora as empresas desses países interessadas na riqueza do subsolo africano, descartando a população, não incluindo a população, matando essa população, provocando conflitos em que essa população perde a terra, perde acesso à água, perde acesso ao alimento, são vítimas de estupro, são vítimas de incontáveis violências, para que essas pessoas realmente não voltem mais para essas terras. E essas empresas que vêm ainda desses grandes países do norte global, elas apoiam milícias paramilitares, infelizmente tem a corrupção dos governos locais, tem as disputas dentro desses governos, existe também a própria situação de instabilidade política com outros grupos políticos que se armam e reivindicam terras e reivindicam direitos, todo esse cenário hoje desestabilizando a história sudanesa, que tem milhares de mortos e em torno de 13 milhões de pessoas em situação de deslocamento. É, de fato, o maior conflito global que a gente vê e que praticamente não aparece na mídia. E por que não aparece na mídia? Porque tem uma mutação em relação a outras guerras que a África já passou. Num primeiro momento, que eu estou falando aqui da história do Sudão, né, há uma grande revolta que une esses povos muito diferentes, lá no século XIX, há 200 anos atrás, contra já a interferência da França e da Inglaterra. Também há uma interferência do Egito. O Egito é um vice-reinado importante que quer controlar o Sudão, quer controlar as populações, quer desenvolver a escravidão, quer escravizar mais pessoas, quer já explorar alguns recursos naturais que já eram possíveis de ser explorados, né? Além de ser uma região de grande comércio. Essa região, esses povos vão resistir aos egípcios, vão resistir. Lembrando que o Egito faz parte da África, sim, mas também fazia parte de um outro grande império, cuja sede hoje é num país que a gente chama Turquia, na capital que se chama Istambul, mas esse império no passado se chamava Império Otomano, né? Então, o Egito, que é uma potência regional, mas ao mesmo tempo pertence ao Império Otomano, os ingleses e os franceses queriam ter o controle
da exploração do trabalho dos africanos, das riquezas dos africanos, e esses povos todos se uniram e, durante 17 anos, fizeram guerras, expulsaram esses agentes estrangeiros, essas forças estrangeiras, buscaram construir suas leis, sua forma de sobrevivência e até de estabelecer relação com os outros povos e até com a Europa. Porém, esse grande movimento político ele vai mobilizar um grande esforço de muitas nações europeias que vão, segundo até Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer que ali no Sudão, nessa região do Sudão, quase ocorreu a Primeira Guerra Mundial, porque sempre foi uma região muito rica, que sempre mobilizou muito interesse, que teve uma grande resistência popular. E segundo Churchill, que na época dessas revoltas, né, que vão dar origem à grande revolta mardista, ele era jovenzinho, ele estreia na vida pública indo lutar no Sudão. Todo político europeu que queria fazer fama ia fazer qualquer coisa no Sudão só para parecer que era corajoso, que foi para a África indomável, aquela África revoltada. Ah, ele é famoso, ele lutou no Sudão. E todo mundo, fulano lutou no Sudão. Então, o Churchill também foi para pegar um pouco dessa fama. Ai, lutei no Sudão, fui tenente no Sudão. E aí ele escreve, começa a fazer os seus relatos, e ele se depara com uma coisa muito diferente do que ele idealizava quando ele estava em Londres. O que ele vai se deparar? Ele vai se dar conta de que a guerra do Sudão era uma guerra de uma exploração tremenda, era uma guerra de hiperexploração dos povos, era uma guerra vergonhosa para a Inglaterra. E ele ainda vê uma coisa pior ainda. Quando as forças que criaram, né, a revolta mardista são destruídas, ingleses e franceses na região de Fachoda, no Sudão, entram em confronto de morte, de se matarem, de se odiarem, porque queriam definir quem iria colonizar o Sudão e não conseguiram. O Churchill, quando viu aquilo, pensou assim, gente, aqui quase realmente aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? Então, é uma região que mobiliza isso. E se você for ver no mapa da África do século XIX, a África, quando passa a ser explorada pelos europeus, você tem 3 tipos de exploração. A colônia, quando vêm pessoas da Europa para administrarem as terras africanas, ou então, que é o que mais tem, as elites regionais, elas acabam sendo subordinadas a esses administradores estrangeiros. Você tem o protetorado, que, ou seja, aquela área interessante a uma nação europeia exploradora, e aí a relação é muito com as elites e com o uso do trabalho forçado, com vinda até de soldados e administradores da Europa para controlar aquele território, mas não tem uma presença de colonos efetiva. Você tem as áreas de influência, quer dizer, que você tem menos contingente europeu nesses territórios, mas uma articulação com as elites, e você tem um condomínio anglo-egípcio, que só ocorreu no Sudão. O que é esse condomínio? É uma cogestão da Inglaterra com o Egito para controlar uma população que sempre seguiu sendo insubmissa. Então, esse termo quer dizer o quê? Quando a gente vê no mapa, né? Não sei, né, Simone? Quando a gente estudou lá, muito tempo atrás, no ensino médio, né? Condomínio anglo-egípcio. É justamente isso. Isso é uma codominação com controle de duas nações sobre aquele imenso território. Por quê? Porque aquele território não aceitava ser dominado. Então, o nível de violência empregada ali sempre foi muito grande, o nível de resistência da população sempre foi muito grande, e já se tem registros antigos das mulheres agricultoras, das famílias lideradas por mulheres que também participavam dessas revoltas, que não aceitavam ver seus filhos e seus maridos reduzidos à condição de trabalhador forçado, de ver maridos e filhos irem trabalhar nas minas, morrerem e elas ficarem para sempre sem essas pessoas. O que acontece agora? O Sudão ele foi né, o Sudão passou por esse controle, por esse condomínio, de 1898 até 1956, quando, de fato, termina esse condomínio, termina esse controle britânico, a Inglaterra já está muito enfraquecida na região,
O Egito já tinha saído desse condomínio já em 1924, quando cai a monarquia egípcia. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento que sai isso, que há uma possibilidade de se pensar em democracia e mudanças, começa uma sucessão de governos militares, de ditaduras cruéis, já pensando na riqueza, querendo manter aquela estrutura do controle colonial para continuar explorando a população e as riquezas. Isso vai mais ou menos até 2015, quando um desses últimos ditadores, que ficou mais de 30 anos no poder, o Omar Bashir, ele é derrubado e também o governo já entra em desgaste por causa dos inúmeros crimes de guerra. Lembrar também a guerra do Darfur, já nos anos 90, que foi uma guerra fratricida, absurda, com um número imenso de pessoas mortas e pessoas deslocadas. Tá? E aí, o que vai acontecer em 2015? Há um vento de democracia, há um anseio, começam todos os movimentos sociais que sempre existiram a querer fazer eleições, as mulheres universitárias, as mulheres acadêmicas, querendo ampliar o número de vagas de mulheres nas universidades. Eu mesma, junto com o Itamaraty e outros colegas, a gente organizou o Diálogos Brasil-Sudão, que foi no ano de 2022. Já era esse Sudão novamente controlado por militares, mas ainda havia a possibilidade de se fazer diálogos. Foi a época também que os meus estudos sobre o Sudão foram indicados a um prêmio nacional das academias de ciências do país. Mas, infelizmente, em 2023, esses militares que não deixaram os civis fazer a eleição em 2015, que queriam controlar as riquezas, eles racham. E aí a gente tem as forças de apoio rápido, que são milicianos, liderados por um coronel chamado Mohamed Dagalo, e a gente tem o governo do Al-Burhan, do general Al-Burhan, eles racham, e aí essas milícias de apoio rápido estão promovendo a desestabilização do país inteiro. Fizeram um terrível ataque de El Fasher, que vocês viram na semana passada. Explodiram hospitais, estupraram mulheres, estão promovendo escravidão, tráfico de mulheres e crianças, e são apoiados pelos Emirados Árabes Unidos e por países que ganham, que lucram com a desestabilização do Sudão. Né? E assim, gente, hoje é o Sudão, ontem foi o Olha, Congo, anteontem foram outros. E eu assim, devo a dizer, guerra, não é, eu Simone? devo, A guerra é uma energia disforme. A guerra é uma energia disforme. Essa ambição, essa predação, hoje é na África. Daqui a pouco está sendo na América é Latina. isso que eu ia dizer, professora. Eu ia Perdão, dizer, Simone, eu falei muito. eu não vejo coincidência, tá? Eu quero dizer que essa fórmula ela é replicada, ela é repetida, né, de muitas maneiras. Quando você falou das 3 maneiras de dominação, eu tô vendo a gente naquela que não é a colonização, né, naquela que é quando você busca dentro do próprio país uma aliança com as elites para destruir o país. A gente está vivendo As áreas de influência. As áreas de influência. desde quando? Desde a década de 50, quando tentaram destituir, desde Getúlio Vargas, né, vamos dizer, aqui no Brasil, é o que se tenta. Saiu a figura do colonizador e entra essa figura, né, do protetorado, né, que você colocou. Eu até Eu diria que essa relação do Brasil seria mais numa perspectiva de área de área de influência, porque influência, é para ser isso, é fiel aí econômica. aos termos da historiadora. Gente, eu preciso agradecer muito a minha amiga Amira El Halili, que me trouxe, né? Eu conheço a professora Patrícia, mas quem me deu esta pauta aqui no colo, trazendo com essa potência de ser essa grande mulher que sabe de Sudão aquilo que a gente não sabe, é a Mira. Então, Amira, muito obrigada. Eu sempre gosto de fazer referência a essa nossa parceria incrível. Professora, assim, você está falando e eu estou enxergando, né, os diferentes conflitos
nos diferentes níveis. E eu fico imaginando que esse seu trabalho, esse seu doutorado, ele pode trazer para nós algum conhecimento sobre como lidar com isso, porque eu fico muito desesperada, às vezes, de pensar que o Brasil, na hora que, né, se a gente perder a liderança de um homem democrata, né, que está segurando essa situação, tal, como já tivemos em outra situação, hoje, nessa configuração que a gente está vivendo, eu acho que vai ser muito difícil. Então, eu penso que a história, professora, me corrija se eu estiver errada, mas a história, ela pode nos apontar caminhos, né? E essa resistência de 17 anos, eu nunca soube dela. Eu acho que ela pode ser muito pedagógica para nós, né? Eu acho que isso que o Sudão fez lá atrás, nesses 17 anos, pode ser assim uma lição para o mundo inteiro, para o sul global, porque o tempo todo a gente fica se segurando aí com essa história de dominação, seja de um jeito, seja de outro jeito. Haja visto Gaza. E a motivação sempre é capital, sempre são os recursos, e a gente está vendo uma terra esgotada, a gente está vendo uma terra vilipendiada, né? Cada vez que você vê uma guerra nessas proporções, como Gaza, como Sudão, você vê que o meio ambiente é o primeiro, junto com os seres humanos, né, a padecer, a sofrer. E aí eu te pergunto, ONU, Tribunal Internacional Penal, Tribunal Penal Internacional, organismos internacionais. Qual é o papel que eles têm exercido em relação ao Sudão? Bom, a última vez que eu soube, né, de alguma notícia em relação ao tribunal foi o presidente do Sudão, o Al-Burhan, tentando denunciar, mas isso foi antes do massacre de El-Fasher, que aí o mundo acordou para a tragédia sudanesa, aí todo mundo começou a falar do Sudão, as redes sociais se encheram de propagandas, de vídeos, de solidariedade, mas parece, antes disso, né, antes de um mês atrás, que o Al-Burhan teria tentado colocar que o Sudão vivia uma situação genocidária para o Tribunal Africano, e o Tribunal Africano teria tido uma resistência a aceitar a denúncia do Al-Burhan contra o Mohamed Dagalo, porque eles já foram unidos e eles deram o golpe contra a população em 2015. Então, houve uma desconfiança sobre a denúncia. E isso é muito grave. Por quê? Porque já ocorria uma escalada de fechar as universidades, prender, torturar, matar professores universitários, estudantes envolvidos em movimentos estudantis, movimentos de mulheres, uma fortíssima imigração forçada por conta da mudança da violência, né, da mudança dessa instauração dessa violência persecutória. Só para vocês saberem, essa biblioteca que está aqui atrás de mim, ela é a biblioteca que eu construí ao longo da minha vida como docente da Unifesp, que é especializada em estudos sudaneses da África Centro-Oriental. O que vai acontecer com essa biblioteca? Ela está para ser doada e, muito provavelmente, ela vai virar uma biblioteca de estudos africanos na cidade de Santos. E eu tenho, na parte de cima, vocês estão vendo umas pastas? Então, essas pastas são documentos que eu fiz cópia em pesquisa internacional, adquirida em arquivos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu iria ser homenageada por um departamento de história. E os departamentos de história foram fechados, as pessoas perseguidas, documentação destruída em biblioteca. E aí eu decidi que chega um ponto que assim, não é só estudar. O estudar necessariamente te leva a um envolvimento, te leva a um compromisso pela vida, a começar pela vida de quem você estuda, de quem você pesquisa, de quem você está aprendendo. E eu decidi que essa documentação não vai mais ficar na minha casa, ela vai ficar disponibilizada publicamente. Essa documentação toda vai ser digitalizada, vai estar num servidor. E eu consegui entrar em contato com uma das bibliotecárias do Arquivo Público de Khartoum, que é a capital do Sudão, da República do Sudão do Norte. Ela se emocionou muito quando eu falei que eu iria disponibilizar essa documentação, pensando no futuro, que a gente não sabe quando será, mas que a gente precisa
cultivar como uma forma de resistência, que vão reabrir nesse futuro, que a gente deseja que seja o mais breve possível, que os departamentos de história irão ser reabertos e que essa juventude que teve a biblioteca destruída, o arquivo destruída, pelo menos vai ter, da minha parte e da parte da cidade de Santos, acesso a alguns livros, até me emociono, e aos documentos. A minha pesquisa, quando eu comecei a fazer, o Sudão estava num outro contexto político, de ditadura, mas os arquivos funcionavam, era possível dialogar com os pesquisadores, era possível trocar, né? Era possível conhecer pessoas que estavam fazendo projetos bonitos, professoras universitárias. Hoje o contexto é o oposto, né? A maior parte da intelectualidade está imigrada em outros países. Então, poder colaborar, poder, de alguma forma, devolver para o país que eu aprendi tanto, uma parte do que eu acumulei ao longo da vida, do que eu pesquisei, sonhando que no futuro esses departamentos de história vão ser reabertos, eles vão poder estudar. Isso está na base da minha motivação para a doação de todo o meu acervo, que vai se constituir na primeira biblioteca de estudos africanos da Baixada Santista, Inxalá, se Deus quiser. Então, é muito importante a gente estar fazendo isso, né? É muito importante. Porque assim, a gente tem o acervo para o ensino e a pesquisa científica, mas é o que eu cada vez falo com os meus alunos, a gente não tem uma relação, não há ciência em relações utilitárias. A ciência acontece em relações transformadoras da qualidade da vida do humano. Então, teve no dia que eu ia para o país receber um prêmio em 20 de abril de 2023. A minha passagem, tudo foi cancelado, não foi nem comprado uma semana antes. Em 21 de abril, eu fui convidada pelo Fantástico para fazer o comentário sobre a questão sudanesa, porque tinha um grupo de brasileiros presos em Khartoum. E eles participaram da primeira grande migração, da saída de Khartoum, atravessando o deserto do Saara até chegarem no Cairo. Foi a noite que eu não dormi, que eu fiquei preocupada com eles e com um monte de gente, com profissionais, professores, jovens, queridos, que fizeram essa travessia, uma travessia terrível pelo deserto do Saara. Foi uma coisa muito comovente. E essa questão das redes, né, o Instagram, o WhatsApp, né, e eles me mandando mensagem pelo WhatsApp: olha, agora a gente está aqui, agora tem a barreira, olha o deserto. Então, foi muito profundo. E eu estava pronta para fazer o quê, gente? Eu ia receber um prêmio pela minha produção sobre o Sudão. O meu livro tinha sido publicado, traduzido para o inglês, estava sendo usado nas faculdades de História para formar as professoras e professores de História sudanesa. Olha a felicidade que eu estava. Eu ia para apresentar meu livro e ver meu livro, uma brasileira negra, do outro lado do mundo, sendo usado nas escolas, sendo usado para formar pessoas. Eu estava numa felicidade sem fim, com eles, e partilhando essa alegria, quando desmoronou tudo. E eu me senti responsável para que, pelo menos, o que eu tenho aqui possa reverter para nós brasileiros, obviamente, quem for acessar a biblioteca, mas que também possa reverter para esses jovens. É a minha forma de dizer assim: a vida de vocês importa. Eu estou esperando. E eu estou esperando, junto com vocês, que tudo mude para que a vida de vocês possa ser plena. Eu quero ser um tijolinho na reconstrução das suas faculdades, dos departamentos de história, do convívio, do aprendizado de vocês, porque eu sou uma professora de um departamento de história, porque eu amo os meus alunos, eu amo prepará-los para o magistério, para a pesquisa, para a vida. Então, eu me coloquei no lugar das professoras das universidades sudanesas. E eu digo: eu estou com vocês. Eu quero dizer para vocês que, desse horror todo, eu carrego aqui uma flor, que é essa biblioteca que eu tenho aqui, esse acervo. E a fé de que um dia vocês vão conseguir, a partir desse meu acervo, e tem vários outros professores universitários fora do Sudão fazendo o mesmo. Pessoas estrangeiras como eu, que pesquisaram e que se comoveram e que estão disponibilizando também. As pessoas possam ter um ponto de partida para recomeçar. Por isso, todas as vidas importam.
E tudo que a Com gente certeza. faz, tudo que a gente Nossa, comenta, é um nos tesouro. conecta com o humano, É um né? tesouro, né? Na verdade, é um tesouro e vai ficar salvaguardado na cidade de De Santos. Santos e na internet também, né? Porque, pelo que eu entendi, vai haver um Sim, arquivo digital. Então, vai. aquilo, né, a gente estava falando em off aqui antes de começar, a riqueza que a internet nos possibilita, né? Se existe todo um lado ruim, todo um lado de exposição excessiva, mistura entre público e privado. A gente hoje, na nossa sociedade, passa muito por isso. Mas o lado maravilhoso é esse, né? É esse de não haver limite quando você quer transformar a sua própria biblioteca num acervo para esse povo que vai ter que se reconstruir de alguma maneira em algum tempo, né? Que bom se todas as nações, se todos os lugares que perdem a sua história, porque hoje em dia existe um desrespeito, professora, uma necessidade de destruição É, da humanidade das pessoas, né? Eu me lembro que quando o Iraque foi bombardeado, teve um jornal aqui no Brasil que fez um infográfico com todos os monumentos que foram destruídos naquele momento, né? E assim vai, assim acontece. Você começou hoje dizendo de toda essa história que o Sudão tem, de toda essa história que atravessa a antiguidade, que atravessa as primeiras civilizações, a contribuição que essa civilização tem, de um modo geral, para a humanidade. Como que a gente perde uma coisa dessa? Né? Como que o ser humano consegue ter esse nível de desrespeito e destruição? Né? Isso é doloroso demais. Então, o que você está fazendo é gigantesco, é gigantesco. E eu espero, de verdade, que o Sudão se reconstrua, que esses alunos, que essas universidades possam encontrar. Sabe o que eu fiquei pensando quando você estava dizendo? Daquilo que Rui Barbosa fez com a gente, né? Queimar todos os nossos documentos da escravização e acabou com a origem das pessoas, né? Se tivesse, de alguma maneira, alguém salvo aqueles documentos, hoje a gente teria uma condição de determinar, né, qual seria a origem das pessoas que vieram para cá. É, só para lembrar, né, o é. quanto é importante a gente salvaguardar esses documentos. Parabéns, professora. Olha, isso vai fazer toda a diferença. E é uma maneira de você, estudiosa, cuidar né, com carinho de toda essa história, de toda essa população que está sofrendo um absurdo. Atualiza para a gente, professora, Darfur, né? O que está acontecendo por lá? Porque você falou um pouco ali do que aconteceu na década de 90, foi um fratricídio, parece que está pior, não está? Agora, com esta nova realidade, parece que ficou mais intenso. Como que está acontecendo lá, professora? Ó, eu vou começar a falar, Simone, e se eu me perder um pouco, porque são tantas coisas para tão pouco tempo, que você me lembra que eu vou atualizando aqui o nosso público querido que nos segue aqui. A região do Darfur é no Sudão do Sul, e é uma região muito rica em minério e rica em ouro. E a guerra do Darfur já foi uma guerra terrível, em que já envolveu essa força de apoio rápido, que na época tinha um outro nome, que vinha, essa força de apoio rápido do Muhammad Dagalo, esse lado miliciano, né, que apoia o Desculpa, governo. fala um pouquinho sobre isso. É dentro do próprio Sudão? É Sudão do Norte, Sudão É do Sudão do Sul? Sul. A Tá. região, tudo já foi um único país até 2010. Então, na guerra dos anos 90, o Darfur fazia parte desse grande Sudão. É uma região de fortíssima exploração de minério, de ouro, inclusive, e era uma região que tinha sofria constantes ataques de grupos paramilitares, de militares também do governo central de Khartoum,
em torno do controle dessa região de minérios, expulsando, matando, violando a população. Então, essa primeira guerra que houve nos anos 90 foi terrível, até porque já havia todo um projeto de se buscar uma libertação, de se buscar uma separação do Sudão do Sul por parte de diversos povos e partidos políticos do sul do Sudão. E havia grupos que eram contra a separação, porque diziam o seguinte: nessa ordem internacional, quanto mais a gente se fragmenta, pior fica. E de fato, é o que a gente observa que foi justamente isso. Era muito difícil para essa região do sul do Sudão estar unida ao Sudão do Norte, por conta da desigualdade da relação política, da baixa representatividade deles, não, da quase nenhuma representatividade deles no governo central de Khartoum, do governo central de Khartoum sempre enxergá-los como cidadãos sem direitos, passíveis de serem explorados, passíveis de passarem por guerras e por conflitos, por usurpações, até por redes de reescravização de pessoas. O que acontece agora é muito pior porque a gente tem vários fatores novos. A indústria bélica ela sofreu um revés tremendo com o Covid. Ela ficou um período grande sem poder promover guerras, vender armas e remunerar os profissionais da guerra. E a gente tem percebido, e na verdade eu tenho aprendido essa reflexão com os meus colegas da geografia africana, e especialmente com um colega que eu gosto muito de ler a produção dele, que é o professor Frederic Mounier, da Geografia da FRJ, é que as guerras, cada vez mais, elas se tornam um negócio, um empreendimento, uma forma, uma empresa, uma forma de acumulação de capital. Então, nessa situação atual do Darfur, novamente, são as forças do Dagalo, que antes estavam a serviço do governo central de Khartoum, mas que agora lutam em causa própria, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que tem interesse também na região, e que aposta na fragmentação do Sudão para mais ter lucro, ou seja, a sede de lucro é tanto que você destrói um país apenas visando a exploração do. Quer dizer, está muito mais fratricida nesse sentido. E o que vai acontecer do ponto de vista militar e político? Você tem toda uma indústria de armas parada que aproveita e fomenta também conflitos para vender esses armamentos encalhados. E uma coisa nova que não se tinha antes é o farto uso de drones e a capacidade de destruição desses drones muito maior do que, por exemplo, se você fizer bombardeio de longo alcance. Né? O drone, no dia a dia, ele devasta, ele causa confusão, ele desagrega. Você pode ter grandes bombardeios, mas o drone é uma coisa, gente, é uma chuva que cai de uma tempestade terrível que destrói e quebra tudo. Vamos dizer que é um grande bombardeio. Outra coisa é aquela chuva intermitente que vai roendo a terra, que vai minando a terra, e que, de repente, você começa a ter os deslizamentos sem parar. E como o drone ele consegue, né, ser operado a longa distância, mirando os alvos, o nível de letalidade dos usos de drone é igual, e eu diria até maior, do que os usos dos grandes bombardeios. Né? Então, com isso, a gente tem hospitais inteiros sendo destruídos. Há 15 dias atrás, a gente teve um hospital em que os grupos paramilitares entraram e mataram 461 pessoas que estavam no hospital. Médicos, enfermeiros, pacientes, crianças, quem estava dentro do hospital morreu. Aí a gente vai dizer, nossa, a África realmente é um continente que se mata. Isso está acontecendo em Gaza, que é na Ásia. Essas formas de aniquilação de pessoas estão acontecendo em outros espaços do mundo também. O Papa Francisco já nos alertava, a Laudato Si e na Fratelli Tutti, que são 2 encíclicas que ele fez, dizendo o seguinte: o mundo hoje, esse hoje do Francisco é lá 2017, 2018, não é antes 2025. da pandemia até, né?
Antes da pandemia, ele já dizia: o mundo hoje vive uma terceira guerra mundial aos pedaços. Eu não estou querendo deixar ninguém aqui, gente, alarmado, mas querendo convidar a uma reflexão de que a gente não pode ser marionete dos discursos, que um lado é bom e o outro é mal. A gente tem que ir além do bem e do mal. A gente quer entender, a gente precisa entender o que esses conflitos, o que essas invasões provocam, de fato, né? O que isso desagrega da qualidade da vida humana. E a gente já está aqui há quase uma hora falando. Por que a gente está aqui há quase uma hora falando? Porque a gente está num nível de situação em que todo mundo precisa se mobilizar para fazer alguma coisa. Por quê? Quando eu falo da humanidade do outro, eu estou falando da minha humanidade. Quando eu salvaguardo a humanidade do outro, eu estou redimindo a minha. Professora, Porque nós estamos mais conectados do que a gente e possa não imaginar. só, assim, não só dessa maneira conceitual e filosófica, mas se a gente olhar para o que aconteceu no Morro da Penha, no Rio de Janeiro, né, na verdade, você vai olhar conceitualmente, você está vendo uma forma de fratricídio, né? E que, assim, polícias que vão até Israel buscar tecnologia de extermínio, né? A gente vê assim cada vez mais a nossa sociedade se distanciar dos direitos humanos. É muito injusto fazer esse julgamento dos povos africanos como se só eles passassem por isso. Olha o nosso Congresso hoje festejando, hoje ou ontem, eu vi na internet festejando a perda do alcance da Polícia Federal, que é quem desmonta esses crimes horrorosos, que nem esse banco que quebrou de ontem para hoje, né? A gente está vivendo isso, nós só não estamos vivendo extermínio, mas, como você falou, quem disse que lá para frente a gente não vai viver isso? Maduro está cantando Imagine, tentando brecar lá a loucura de Donald Trump, porque nós sabemos que uma canetada de um homem desse vai fazer toda a diferença. Como fez com Muammar Gaddafi, como fez com Saddam Hussein, como fez com tantos, né? Como fez com o Irã recentemente, como está fazendo. Então, assim, nós não estamos livres disso, de jeito nenhum. Assim, isso vai me dando um desalento que eu quero, inclusive, entrar aqui com você nessa questão, na questão do que a gente pode fazer, né? Como você disse, buscando essa humanidade para o Sudão, a gente está buscando para nós, né? Quando você busca para Gaza, você está buscando para nós. Nós somos uma humanidade só. Se ficar sem perna, sem pé, sem cabeça, nós não vamos estar completo, né? Como que você vê isso? Gaza, eu tenho conversado com algumas pessoas que falam da solução em 2 estados, um estado. Você consegue enxergar com todo esse seu conhecimento da política, né? Porque você tem um grande conhecimento ali das questões dos meandros políticos do Sudão. Você consegue enxergar uma solução? O que a gente precisaria lutar para os nossos governos fazerem também, né? Como população, o que a gente pode fazer, professora? Olha, eu não tenho uma resposta pronta agora, porque a gente está no pior momento do conflito. Mas, em primeiro lugar, o enfraquecimento da ONU provocado pelos avanços de Israel e dos Estados Unidos em Gaza é algo que infelizmente, abala a política internacional, porque abre um precedente perigoso, como abriu no Sudão, para se começar a bombardear hospitais e se isolar regiões para matar a população de fome. Então, os avanços dos crimes de Israel embasam e fortalecem outras formas de ataque de violação da vida. Então, em primeiro lugar, que os tribunais internacionais, que a comunidade internacional efetivamente condene os crimes de Israel e de outras nações genocidas. Né? Então, o exercício da justiça, o embargo econômico, que essas nações agressoras realmente elas possam ser responsabilizadas criminalmente, mundialmente, lideranças desses países
que agem, que cometem crimes, que elas possam ser presas, que elas possam ser julgadas. Isso, o exercício da justiça que a gente já tem, isso já ajuda imensamente. Dá uma inibição disso. Outra coisa muito importante, né? Aí é uma investigação internacional de altíssimo nível. Quem são esses grupos paramilitares? Quem financia? Qual é a relação desses grupos com determinados governos? E praticamente eu vim a saber que todas as grandes nações ocidentais hoje têm grupos paramilitares a seu E todas serviço. essas Né? Até os Estados guerras que a Unidos, gente está vendo todas são guerras essas guerras, inclusive comerciais, os né? Estados Unidos. Exatamente. Outra coisa muito importante é se retomar um pacto humanista de preservação da vida dos feridos e dos hospitais, né? E dos jornalistas, dos feridos e dos hospitais, né? Então, assim, a política de limpeza étnica, né, que é uma política mortal, absurda, abjeta, ela leva o quê? Ao descarte da vida de quem está prestando a ajuda humanitária. A quantidade de jornalistas mortos em Gaza e em vários países africanos faz a gente pensar, é fundamental se resguardar, se garantir que aqueles que estão no trabalho de voluntariado não possam vir a ser feridos, privados de alimentação, passar por tortura, passar por violência e pela morte. A outra coisa que é muito importante são os acordos internacionais em torno de infância, juventude e situação da mulher, que haja realmente um forte investimento do Banco Mundial e das nações nesses territórios que estão passando pelas piores crises humanitárias, porque 2025 foi o ano marcado pelo extermínio de mulheres e crianças, né? Maior parte das vítimas das guerras de 2025 foram mulheres e crianças, né? E outra coisa muito importante seria justamente uma ação internacional de investigação desses agentes da indústria das armas, de quem produz as armas, dos agenciadores das guerras, né? Então, novamente, a ideia de que os conflitos e de que quem socorre nos conflitos, na verdade, de todo um princípio ético que rege os conflitos e a mediação dos conflitos, isso precisa voltar a valer. Porque a impressão que dá é que a gente está no mundo do vale tudo. E nesse mundo do vale tudo, se um poderoso. E a política internacional se tornou personalista. A gente não ouve falar da ONU, a gente não ouve falar das organizações e dos tribunais, a gente ouve falar dos nomes dos governantes. O Trump, o Zelensky, o da Rússia. Meu Deus, eu esqueci o nome dele, era Putin, o da Coreia do Norte, da Coreia do Sul. A gente ouve falar de nomes, a gente não ouve falar de entidades, de organizações, da ONU. A gente está indo para um imenso faroeste, né? Quando, na verdade, a gente construiu, ao longo do século XX, esses espaços internacionais de mediação fundamentado na comunidade das nações. Isso precisa voltar, isso precisa ser importante, isso precisa ser forte, né? Junto com isso, a inibição de avanços de países genocidas a partir de aplicação de leis internacionais contra a violação da vida, de embargos econômicos a governantes e países que violam nações, que violam a vida. Então, na verdade, é fazer o direito valer, fazer o direito realmente funcionar. Importantíssimo. E eu penso também que o nosso papel na multiplicação das cenas horrorosas de genocídio para Gaza transformou Israel em um Estado genocida. As imagens elas acabaram ajudando a legitimar essa denúncia que no começo foi feita aqui, ali, né? O presidente Lula pagou um preço ali por ter falado a palavra genocídio lá atrás, né? Em 2023, e hoje se fala abertamente. Agora Donald Trump teve lá uma ação que ele acha que, né? Ele acha não, ele sabe que não, mas que ele tentou fazer o povo engolir, que era pacificadora,
para tentar limpar um pouco a barra. Por quê? Porque sabe que tem cara, nariz, olho de genocídio, então é genocídio, né? E eu penso que a ampla divulgação, o amplo barulho que se faz nas redes tem um papel preponderante. Sim, a opinião Eu pública, acho que né? É hoje a a gente tem formação isso a do. nosso favor. E eu não consigo, no meu algoritmo não chega, pelo menos, eu não sei no seu, porque você é muito mais ligada, tal. Eu acho que a gente precisa criar uma corrente de imagens, de realidade, de sim incomodar as pessoas que não gostam de ver sangue, que não gostam, né? Porque elas falam, ai, não quero ver, não, não quero, mas isso está chegando nelas de alguma maneira. Então eu acho que a gente precisa multiplicar o pouco que nós tenhamos e fazer sim, não passa batido, né, professor? Eu acho que as pessoas às vezes passam batido por essas publicações. Não passa batido. E tem uma coisa muito importante, que é, por exemplo, a gente agora fez um projeto com várias universidades brasileiras, a Unifesp, a Universidade Federal do Amazonas, com várias universidades públicas, com o apoio da Diocese Cachoeira de Itapemirim, do Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa. A gente fez um curso chamado Estados Africanos, Crises Humanitárias e Projetos de Transformação. É mostrar a crise, mas é mostrar também as formas locais da população de lidar com tudo isso, as formas de resistência das pessoas, porque isso humaniza. Essas pessoas deixam de ser número e a gente passa a ver as histórias. E existem projetos de transformação incríveis. Eu comecei a receber vídeos de pessoas em Gaza cantando, recitando poesia, mandando mensagens de solidariedade para as pessoas que estão nos campos de deslocados, tanto no Sudão quanto no Sudão do Sul. E vi vídeo de pessoas que estão em situação de refugiados no Sudão do Sul cantando para o pessoal de Gaza. Então, são gestos belíssimos de pessoas que estão em situações extremas, mas que resgatam sua humanidade quando elas se colocam na condição de dizer para o outro: olha, eu estou próximo, eu estou passando por horrores também, mas eu estou próximo, eu me importo com você, eu me preocupo com você. Então, os projetos de transformação eles precisam vir juntos com a denúncia dos crimes. Ou seja, a gente denuncia, mas o que a gente está fazendo? Esse programa de hoje, é um projeto de transformação. Uma aula pública é um projeto de transformação. Um protesto, uma marcha é uma forma de transformação. É uma aula, uma conferência. Eu vou fazer, eu consegui que o meu livro sobre a história do Sudão, eu consegui que ele vai ser um e-book gratuito. Quando ele se tornar um e-book gratuito, a gente vai fazer uma série de lançamentos no país para passar o domínio gratuito, o acesso aberto para as pessoas, e vai falar da história do Sudão e da crise sudanesa. Então, são ações, são movimentos que, olha, você não vai poder dizer agora que você não tem um material, você vai ter um livro gratuito, é só Que fazer download. maravilha. Né? Eu estou Então, aqui na assim, fila, tá? Eu estou na fila. então, são ações que a gente faz de transformação. Né? E acho que é uma forma que e tem muitas pessoas que são da área da educação que estão me ouvindo, que é isso, é trazer a crise, mas é trazer também o que as pessoas localmente, mesmo que do ponto de vista das forças, o que elas fazem não tem o poder de arma e de destruição de quem ataca, mas o que elas fazem tem um trabalho muito mais profundo que é de quê? De cultivar a própria humanidade e a humanidade do próximo. A gente precisa cultivar o valor da vida, nossa e do planeta. Parafraseando, Vamos cultivar. parafraseando Paulo Freire, né, conjugar o verbo esperançar, né? Porque durante algum tempo É. aqui no Brasil é o que nós tínhamos, só esperança, né? Então, eu penso que isso nos ajuda, nos humaniza, nos ajuda. Então, que a gente possa, sim, trazer, né, isso que você está sugerindo, a denúncia, que eu acho importante, né? Porque eu não tenho visto muitas imagens do que acontece por lá, eu acho que a gente precisa saber. Há uma dificuldade, diferente de Gaza, que já tinha mais facilidade, tanto do ponto de vista local, né, quanto também dos voluntários. O Sudão do Sul tem mais dificuldade
da própria população produzir imagens e dos voluntários das ajudas humanitárias também. Se bem que as imagens que a gente tem, boa parte são produzidas por Pois eles. é, então o pouco que se tem precisa ser difundido. E o seu livro, que eu já falei, é um tesouro, né? Até para nós que precisamos encontrar meios de sobreviver a tudo isso que está chegando até nós, né? Só acompanhar aí a geopolítica, a gente está vendo o que está acontecendo. O Brasil passou muito perto de novo daquilo que se viveu na Lava Jato, daquilo que se viveu na década de 60, a gente passou perto, não estamos livres ainda, mas eu acho que a gente precisa se fortalecer realmente. E se existe uma facilidade hoje, que é a internet, que é um e-book, nós temos que difundir, que fazer isso chegar no maior número de pessoas possíveis. Eu estou muito feliz, apesar de toda essa tristeza, professora, eu fico muito feliz de ter o privilégio de ter você aqui hoje, trazendo essa temática. Eu quero muito falar do Sudão, como eu falo da Palestina, exaustivamente. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né, sobre essa situação que está desumanizando a todos nós, né, que nos coloca em situação de perigo, porque professor José Arbex, eu tenho falado isso exaustivamente. Quando começou o conflito em Gaza, ele foi para um dos canais, né, onde ele é recebido e falou: Gaza é regra agora, não é mais exceção, tá? Essa é a regra. Essa é a frase, Gaza é regra. A gente vê isso nos conflitos africanos. Gente, essa Gaza é é a regra. regra. Então, se você está vendo com esse olho de quem, eu estou aqui, num país tropical, abençoado por Deus, até quando? Até quando você vai ter o direito de ser essa pessoa tranquila, vivendo aí as suas dificuldades, mas sem grandes deslocamentos, sem grandes perdas humanitárias, sem pestes, sem assim perda, né, de hospitais, de universidades, é nesse nível que a gente está vendo acontecer. Então, eu acho que passou da hora da gente colocar no eixo a nossa cabeça e dizer, não, a gente vai lutar por todos esses povos, porque lutando por eles, nós estamos lutando por nós. Então, assim, resgatar, como você falou, aquilo tudo que se fez, Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto daquilo já foi por água abaixo, professora Patrícia? Eu acho que aqui, né, virou uma peça arqueológica. Isso tudo está virando peça arqueológica. Que hora que a gente vai resgatar tudo isso? É com isso que nós temos que lutar. E me preocupa muito as novas gerações naturalizarem, viverem naturalizando as coisas que nós temos vivido. Olha, nem na Segunda Guerra, que foi tão devastadora, né, o pós teve todo esse esforço de humanizar, de criar essas declarações, de fazer com que as pessoas tivessem direitos, né? Nós estamos vivendo um tempo em que isso está retrocedendo. É um ato aqui, é uma ação ali, você fica vendo, e aqui no Brasil também, né? Não dá para fechar os olhos. Aconteceu numa escola de educação infantil essa semana, aconteceu há 3 semanas lá no Rio de Janeiro. Vai juntando os pedaços e vai vendo se há 20 anos isso era tão natural quanto está sendo hoje, né? Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, e nós que temos essa preocupação e que somos da educação, da comunicação, a gente tem que falar exaustivamente, né? Então, muito obrigada. E esteja sempre ciente de que esse aqui é o espaço para se falar desse conflito, de todas as vulnerabilidades mundo afora, porque se a gente não usa o nosso poder de comunicação para isso, é melhor nem fazer, né? Eu acho que é isso. Obrigada, professora. Deixa aqui uma mensagem para o nosso povo da Brasilândia, do mundo que nos ouve, assim, com esse seu sorriso lindo, com essa sua esperança, deixa para nós uma mensagem, por favor. Eu queria dizer que nesse Natal que está chegando, né, essa data de Natal, a gente valorize cada esforço de vida.
que a gente seja capaz de ver nas piores situações, sem julgar, o que cada pessoa faz para se manter viva. Porque na medida que a gente vê a força de quem a gente considera fraco, a gente se redescobre forte. Essa é a minha Olha, mensagem. arrepiei aqui, profundo, viu? Muito obrigada. Você que nos ouviu ganhou de presente, ganhou hoje, professora Patrícia, de presente. Eu tenho certeza que vai ecoar, que vai ficar com você e que a gente vai poder retomar esse assunto muitas vezes. Professora, muito obrigada. O espaço aqui é seu. Eu quero que você volte com o e-book para a gente falar dele. Sim, fazer uma apresentação do e-book, do Domínio Aberto, a Isso, gente falar isso, aqui na na rádio, rádio. vai ser uma alegria Por enorme. favor, né? Já está convidada e vai me honrar demais. Obrigada, gente. Obrigada por ter ficado com a gente. E eu tenho certeza que hoje, com a informação que vocês receberam, vocês não vão conseguir ser as mesmas pessoas em relação ao Sudão. Vamos acordar para isso, gente? Obrigada, professora. Um grande beijo. Até Obrigada. mais.